Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com dicas de viagem. Eu sou a Paola e o assunto de hoje será a nossa navegação no canal Beagle, em Ushuaia. Mas, antes de começarmos o tema do nosso vídeo, eu vou pedir para vocês a colaboração de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo, que isso faz com que o canal cresça cada vez mais e a gente possa trazer mais dicas de viagens e de destinos para vocês. Vamos começar o nosso vídeo trazendo um pouquinho de história. O canal Beagle tem esse nome em homenagem a um navio, o HMS Beagle, que era um navio britânico, que participou de duas missões hidrográficas na América do Sul, no início lá do século XIX, e esse canal vai banhar a cidade de Ushuaia em toda a sua extensão. Ele ainda faz a divisa entre o Chile e a Argentina e também promove o encontro entre o Oceano Pacífico e o Atlântico. E é muito interessante saber que é deste canal que saem os cruzeiros que vão levar turistas, visitantes do mundo inteiro para a Antártica. Como então começa esse passeio? Você vai ter que se deslocar até o porto de Ushuaia, onde você vai pegar o barco, né? Normalmente esse passeio é feito em catamarãs, mas não aqueles catamarãs pequenos, é uns catamarãs bem grandes. Você pega então o seu transporte, o seu barco ali. E existem padrões de passeio por onde você vai passar, né? Existem também passeios mais específicos, por exemplo, passeios que vão primeiro para Pinguineira, que é a Isla Martírio, onde tem, né, os pinguins, e que você pode andar na ilha. Existe uma empresa que opera esse passeio só. Então, cada empresa vai ter um percurso. O que eu vou falar aqui hoje, pessoal? O que é mais comum as empresas fazerem, as paradas que elas fazem. Por exemplo, a empresa que eu fiz o passeio na época, ela parou, então, primeiro na Ilha dos Pássaros. Nós não descemos, obviamente, ficamos dentro do catamarã, simplesmente observando, tirando fotos, né, contemplando a paisagem. Depois o farol de Les Éclairs, a Isla Martírio e a Ilha Bridges. E depois disso nós retornamos para o porto de Ushuaia. Então vai também do passeio e do que você quer explorar um pouco mais. Existem também empresas que oferecem o desembarque na Ilha Bridges e experiências lá também um pouco diferentes. Então eu sugiro você a investigar um pouquinho mais na internet, né? Buscar um pouquinho mais aí das empresas que oferecem e como elas vão oferecer, tá? Mas o mais comum é passar por esses 4 pontos turísticos, os quais eu acabei de falar, sem descer do catamarã. Vou começar falando um pouco então da Ilha Martírio, ou Isla Martírio em espanhol, que é o lugar onde nós vamos para conhecer os pinguins, a famosa pinguineira que eles chamam. Como eu falei, o passeio que eu fiz, nós fomos com o catamarã até a ilha. Paramos bem ali próximo da beirada da ilha. Era possível ver os pinguins assim bem de pertinho. Foi muito, muito, muito legal. Tem a opção, de novo, né, de uma empresa que leva você lá para você caminhar junto aos pinguins. Então existe uma outra experiência, mas a maioria sem sair do barco. E assim, é único você ver os pinguins no seu habitat natural, porque até então eu via eles no zoológico e tudo mais. É um pouco diferente, é uma sensação assim de emoção de ver os animais no seu habitat natural, sem ação humana, né? E eles vêm muito próximo da gente, parece que eles estão ali se exibindo de fato para os barcos. Foi uma experiência bem legal e eu recomendo. É a primeira parada e é muito legal. Eu tinha falado que a primeira parada era a Ilha dos Pinguins, né, pessoal? Me enganei totalmente. A primeira parada é a Ilha dos Pássaros, que temos lá uma espécie predominante, que é o cormorã imperial.
São pássaros bem grandes, preto e branco. E assim, bem de longe, eu achei que estávamos chegando de fato na Ilha dos Pinguins. Porque eles parecem muito com pinguins de longe. Depois você chega perto, você vê que eles têm asas, que eles voam, né? E os pinguins né, ficam ali mais na parte do solo. Então aí você percebe a diferença entre os pinguins e os pássaros. Mas se você olha de longe, de fato, dá pra enganar, viu? Próxima parada, Farol de Les Éclairs, que é um farol que fica no meio de uma ilha bem pequena do Canal Beagle. Ele tá lá desde 1918, que é o ano da sua construção, e a iluminação dele alcança mais ou menos 13 quilômetros. Então ele é um dos símbolos da cidade de Ushuaia. Não faz sentido ir a Ushuaia e não visitar, né, o farol e o Canal Beagle, pessoal. Então é uma foto muito tradicional que possivelmente vocês vão ter aí nas recordações de vocês. Por último, e não menos importante, as Ilhas Bridges, que é um arquipélago de ilhas e ilhotas. Em alguns locais tem águas mais profundas, em outros locais ao redor temos formações rochosas e águas mais rasas. Tem esse nome por causa do Thomas Bridges, né, que inicialmente foi um missionário que auxiliou na povoação do local, e fica na parte da Argentina. Então fica na Patagônia Argentina, no lado do Canal Beagle, que ainda é desse país. E no final do passeio ainda foi possível, quando estávamos chegando mais próximo do porto de Ushuaia, vermos baleias. Sim, é possível avistar baleias no Canal Beagle. Eu fui no período de março de 2020, antes da pandemia, né? Voltei ali, acho que uns 2, 3 dias antes das fronteiras de fato fecharem. E nesse período é possível sim, então, ter a sorte de ver baleias também ali no Canal Beagle. E para finalizar, pessoal, vou dar aqui mais algumas informações sobre como foi a minha experiência de navegação no Canal Beagle. Sobre o barco catamarã. Você pode levar a sua comida, o seu lanche, não tem problema algum. Mas dentro do catamarã também tem um bar que oferece bebidas e algumas comidinhas. Você também pode contratar o passeio na área superior não, numa outra parte dentro do barco, em que lá sim você já paga um pouco a mais e já tem a refeição incluída, né? Ou você pode comprar só aquilo que você quiser comer ali durante o passeio. É super tranquilo quanto a isso. Eu não me recordo de valores, foi em 2020, então vou sugerir que vocês entrem nos sites das agências e de fato verifiquem quanto que está custando agora. Na época, como foi a nossa primeira viagem internacional, a gente fez todas as reservas com a agência, então eu também não teria esse valor apurado para passar por vocês, porque nós compramos de fato um pacote. Sobre a navegação, a ida, foi super tranquilo, nós passamos em todos esses pontos que eu relatei ao longo do vídeo para vocês. Foi muito legal a experiência. Porém, quando nós estávamos retornando, né, e na volta, depois que a gente passa nas Ilhas Bridges, a gente não para mais, a gente só retorna para o porto. E para se ter uma ideia, era para esse passeio durar em torno de 2 horas, 3 horas no máximo. O passeio que eu fiz durou 5 horas e meia, quase 6. Meu marido disse que foi 6. Eu me recordo mais ou menos 5 horas e meia. Isso porque nós pegamos uma tempestade quando estávamos retornando, o que dificultava sim a navegação do catamarã. A maioria das pessoas passaram muito mal, eu fui uma delas dentro do barco. Então, assim, não foi uma experiência muito legal na volta por este motivo. As ondas de fato batiam bem alto no catamarã e, de novo, estou falando que ele é um barco grande, não imaginem um catamarã pequenininho. Até vou ver se eu tenho uma foto, eu deixo aqui para vocês verem. Mas ele era algo maior. E mesmo assim as ondas quase cobriam ele ao retornar, então, para o porto de Ushuaia. O que a mim traumatizou um pouquinho as questões de navegação, isso porque eu também não sei nadar, então
pensem que foi assim um trauma de leve, né? Mas eu sugiro fortemente que até quem não enjoa facilmente, leve remédio, tá? E tome já na ida e também na volta, para que não tenham esse problema. Então, de novo, a maioria das pessoas do barco que eu estava passaram mal. Eu também creio que isso foi uma exceção, porque nos outros dias a gente via, né, as pessoas saindo felizes, né, da sua navegação. Nós íamos caminhar próximo ali ao Porto de Ushuaia. Então, de novo, eu acho que essa experiência ruim que nós tivemos foi de fato uma exceção, porque naquele dia pegamos tempo ruim no mar. E de fato, é um canal do mar, então pode estar suscetível a esse tipo de condição climática, né? Mas do resto, pessoal, dos lugares são extremamente lindos. São locais de difícil acesso, só quem vai para lá de fato para passar por ali. E é de fato bem legal, né? Eu sugiro fortemente que seja feito esse passeio, né? E que você já vá prevenido, então, para que se der aí um pouquinho mais de mexida no barco na volta, você tenha aí algum remédio para que você tome e não fique tão ruim, certo? E aí, pessoal, vão colocar essa navegação do canal Beagle no roteiro de vocês? Eu colocaria, hein? Independente da minha experiência, eu acho que vale super a pena. É um dos passeios mais executados de Ushuaia, mais tradicionais, e você não pode perder, certo? Vou de novo pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like no vídeo para que o canal cresça e eu possa trazer cada vez mais dicas de viagem para vocês. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.